Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Está comigo hoje a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Teutônia e Westfália, o STR, Liane Brackmann. Bom dia, Liane, tudo bem? Bom dia, Bruna, bom dia a todos os ouvintes da Tirol. Uma satisfação poder voltar, passar algumas informações e conversar com o nosso público, que eu sei que nos escuta pela Tirol, tanto de Teutônia, Westfália e de toda a região. Liane, 2022, que foi um ano intenso, com bastante assuntos, de certa forma, inclusive complicados, mas que passou voando, né? Como você avalia 2022? Pois é, 2022, como você disse, já estamos quase chegando na reta final, né? Dezembro já começa essa semana, e aí o Natal está aí, final de ano. Aí nós, o sindicato, já tivemos a nossa assembleia, já fizemos uma avaliação prévia, né? Claro que o ano termina só no dia 31. Já tivemos a nossa assembleia de previsão orçamentária para o ano que vem. Em termos, já temos um planejamento pré-pronto, mesmo se a nossa missão é sempre em cima dos problemas sentidos e vividos. Temos grandes expectativas para 2023, né? Governos novos, enfim, secretários, ministros novos. Então vamos ver quais as pautas, né, que nós vamos encarar e quais falando da nossa classe, quais as oportunidades que nós vamos ter nesses governos novos que assumem dia 1º. Mas a gente sabe que é uma construção nossa, então 2022, como você falou, passou rápido, tivemos dificuldades, né? Nós, sindicato, fomos acometidos pelo incêndio, mas eu dizia há pouco, fora do ar, né, que quando todo mundo pega junto, né, a gente supera toda e qualquer dificuldade. Então tivemos ainda os reflexos da seca, né? 2022 foram 3 secas consecutivas, né? Mas também tivemos avanços em algumas coisas dentro da pauta da seca. Nós conseguimos a anistia da semente de milho, conseguimos por alguns momentos, por alguns financiamentos, um rebate de 35%. Agora está vindo o auxílio emergencial para agricultores que tiveram uma DAP ativa em 1º de fevereiro desse ano. Tivemos a manutenção previdenciária para o nosso público, né, dos 55 e 60 anos, que são os direitos previdenciários. Lutamos muito pela busca do Plano Safra, apesar que ele não está fluindo como deveria, nem sempre tem recursos disponíveis, né? Por melhor que sejam as intenções dos nossos bancos, das nossas instituições financeiras. E assim fizemos várias intermediações para os nossos associados via conselho e junto aos bancos, junto à saúde da parte de hospital e unidades básicas. Também atuamos na questão da educação do campo. Temos ainda a discussão de uma escola que de repente pode ser fechada, mas nós ainda estamos tentando trazer alunos para que ela possa continuar ano que vem. Muito na questão dos programas dentro da realidade de Teutônia e Westfália, subsídios, programas via secretarias, e também, claro, sentimos ainda os reflexos da pandemia, muita coisa retornando, mas de uma maneira mais devagar, né, do que em outras épocas. Agora os eventos estão acontecendo, as ações também, reuniões presenciais, mas ainda muita coisa via videoconferência, e isso tudo impactou o ano de 2022 também, como o 2021, né? Mas assim, estamos chegando ao fim, dizendo que de repente nós falhamos em alguns momentos, mas sempre tentamos trazer a pauta dos nossos agricultores e agricultoras para a discussão em qualquer instância, em qualquer momento. O Plano Safra, que houve aí uma dificuldade de começar, a gente não tinha informação e você disse que ele ainda está com alguns probleminhas. Ainda sim, nós temos recursos hoje travados
pelo BNDES, então que tem que liberar esses recursos para as instituições. Então, alguma coisa eles estão aceitando em propostas. Sicredi está operando com recursos próprios, né, os custeios principalmente, mas em relação a investimentos ainda temos problemas de fluxo, né, do valor. Então, esse plano safra vai até junho do ano que vem. Então, ele foi anunciado já meio tarde, quase no início de julho, final de junho, e aí tivemos os recursos disponíveis, não demorou 14 dias, já estava travado, liberava um pouco, e assim nós já estamos chegando a dezembro com recursos muito complicado, né? Então, em outras épocas, nós não tínhamos o problema de falta de recurso depois do anúncio, porque para mim, anúncio, até ele foi anunciado com um incremento forte, né? Dentro do Plano Safra 2022-23, mas na realidade, na prática, não é bem assim que funciona. E ele vai até 30 de junho do ano que vem. Então, esperamos que melhore, né, ou que seja complementado os recursos, até porque nós tivemos, eu esqueci de falar, altos custos e ainda continuamos, apesar de ter alguma redução nos fertilizantes e ter um pouco a manutenção do diesel hoje, né? Mas assim, os altos custos também significa buscar mais recurso para custear uma lavoura ou para fazer um novo investimento. Não foram só os insumos, foram as máquinas e os implementos, tudo subiu, né, de forma assim terrível, né? Mas assim, então, esse recurso faltou para nós incrementar e empreender mais na propriedade. Agricultor que enfrentou com muita garra toda a estiagem, todas essas dificuldades que você Sim. citou, mas aqui em Teutônia também houveram motivos para comemorar, e aí eu destaco a festa linda que aconteceu na Westfália, uma reinauguração, infelizmente tivemos um incêndio, mas foi rápida a reestruturação e agora com uma loja nova também. Sim, então tivemos, graças ao seguro que nos cobriu, as reformas do nosso prédio, né? Claro que nós tivemos perda em conteúdo, ou seja, em estoque, mas a gente conseguiu realizar feirão, como se disse, a remodelagem da loja, depois de reformada ela parece nova. Fizemos os investimentos em Canabaro, onde hoje nós temos a entrada de todos os produtos e todos os artigos que passam pelas 3 lojas, entram em Canabaro, que é a nossa central de recebimento. Inclusive, aquele subsolo foi todo ele reformulado, remodelado, com salas, onde nós temos também o setor financeiro, o setor de administração da parte comercial, né? Recentemente nós contratamos um assessor comercial, o Adilson, que tem larga experiência, né, o Adilson Cort, na questão de comércio, né, e ele nos auxilia muito hoje, porque nós temos 3 lojas, um orçamento que bastante significativo, né, e ele está nos auxiliando, junto com a Lisane, que coordena essas 3 lojas, a superar essas dificuldades de altos custos, de gerenciamento, enfim, que nós temos que operar via essas 3 lojas. E assim também a parte de social, de serviços, eu acredito que nós estamos bem equilibrados, né? Não perdemos, eu acredito, a credibilidade como entidade sindical. A gente sabe que tem muitos sindicatos que estão fragilizados depois da pandemia, que tiveram que fechar o seu sindicato, e o pessoal procurou outros caminhos. Temos muitos sindicatos fragilizados e estamos em conjunto vendo como eles podem se fortalecer. O próprio congresso, né, que nós tivemos esse ano da FETAG já direciona, de repente tem municípios, sindicatos que vão se regionalizar, né? Como hoje já é o nosso caso, nós não somos um sindicato só de Teutônia, somos de Teutônia e Westfália. Lajeados são 4 sindicatos dentro de uma entidade. Então, de repente, no futuro, essa vai ser a saída para sindicatos mais fragilizados ou com menor número de associados. Mas assim, eu citei o que foi de destaque. Investimos muito em sistemas, né, que hoje tu precisa as informações, os relatórios com a maior agilidade possível. Então, apostamos em sistemas.
energia solar está bombando lá, estamos produzindo energia própria para o nosso consumo via fotovoltaica. E eu acredito que podemos dizer assim, não saímos frustrados desse ano, apesar das dificuldades. E mais uma vez demonstramos que quando todo mundo se une, quando a gente tem o apoio das entidades, dos parceiros, dos clientes e dos associados principalmente, a gente supera. Isso foi o que aconteceu no dia 22 de junho, que foi o dia do nosso incêndio, mas as pessoas vinham e diziam, vocês vão conseguir, e nós, com o esforço de todos, principalmente eu quero aqui também destacar nosso quadro de funcionários, que vestiu a camiseta. Eu senti a importância que desse momento de eles realmente se fizeram pertencer a uma entidade que dá para eles o seu salário, enfim, o trabalho que eles executam com tanta excelência. Então tenho só agradecimentos, né? Foi uma época difícil, de junho até agosto, dá para dizer, e a partir dali nós retomamos, e com a compreensão e com o apoio dos nossos clientes e associados, tudo deu certo. Acredito que esses foram os principais temas também da Assembleia, que você disse Sim. que já foi realizada, mas o que mais foi debatido, o que mais foi tratado na Assembleia? Sim, nós na Assembleia, então, nós já aprovamos o orçamento para o ano que vem, né? Bem dito, é uma previsão, né? A gente não sabe ainda como a economia vai se comportar ano que vem, o que vai melhorar, né? E o que não vai melhorar ou piorar, quem sabe. Mas assim, a gente entra com o pé direito ano que vem, nesse novo ciclo que inicia, já com orçamento, com pré-planejamento, que nós estamos, inclusive tivemos a nossa eleição da diretoria, que tomará posse 1º de janeiro, né, onde nós apostamos muito na juventude, e isso vai ser uma prioridade para o ano que vem, buscar mais o jovem. Então nós temos hoje na diretoria o cumprimento que o estatuto nos estabelece, ou seja, 20% de jovens nessa diretoria, que são 16 componentes, de até 32 anos. Temos ainda um bom grupo que tem idade de 32 até 40 anos, e claro, alguns aposentados que ficaram também, né, que vão estar junto, então, mulheres e homens que vão dirigir e coordenar durante mais 4 anos os passos e a história do sindicato, que está chegando aos seus 40 anos no dia 8 de janeiro. Então, essa história, ela é de uma organização de agricultores e agricultoras que tentam diariamente construir, via ações, via eventos, né, uma melhoria para todos os associados, que agora são em torno de 1.800 associados ativos, e que a gente mantém, né, no nosso quadro social, muitas pessoas idosas, sim, inclusive a gente visitou vários deles nessa última semana, que estão em lares, e também queremos ainda durante o mês de setembro fazer 2 grandes eventos, que é o encontro de jovens no dia 9, a gente estende o convite de noite às 20 horas, e no dia 15 de dezembro o encontro tradicional das mulheres, nosso café de advento com palestra e muita coisa bonita. E no dia 8, então, nós estamos partindo para a comemoração dos 40 anos. Tudo isso foi debatido em assembleia, como também como é que nós vamos atingir todo esse público jovem, mulheres, aposentados. Então, a gente tem um planejamento de cursos, de eventos, de ações, né? Mas principalmente ligados com olhar à base. Nós queremos estar na base, nos nossos encontros lá no interior, escutar muito quais são as necessidades e, como eu dizia, esperar com muita expectativa, torcendo para que certos programas voltem. A gente, inclusive, ontem participou de uma reunião com mais de 1.000 integrantes, que é do grupo de transição do governo, que planeja a volta do nosso Ministério do Desenvolvimento Agrário. E nós estávamos discutindo com mais de 1.000 pessoas ontem à noite o que esse ministério abrangeria. Não só crédito e a questão da terra, mas todos os programas ligados ao meio rural, a Minha Casa Minha Vida, que tem que voltar, a compra de uma terra do vizinho que não
não tem mais sucessão, que os nossos filhos que continuam lá possam comprar, né? A questão dos programas, os fortalecimentos do PNAE, que é a da alimentação escolar, do PA, que é a aquisição de alimentos, até a questão da segurança alimentar, da fome, que isso tudo passaria por esse nosso ministério, quando a gente sugere que seja o Ministério da Agricultura Familiar e das pessoas camponesas, né? Porque essa é a grande questão, às vezes, que dentro do Ministério da Agricultura a gente não consegue esses campos todos de discussão que hoje o grande agronegócio tem lá dentro. Então, nós somos agricultura familiar, alimentamos o país e precisamos de vários programas que nos viabilizam a ficar no nosso meio, a produzir, ter a casa digna, ter a possibilidade de comprar uma área de terra, ter recurso, financiamento barato para investir, eu falo de juros subsidiados, e assim por diante. Então, as expectativas são grandes e as entidades sindicais têm que recomeçar a dialogar mais dentro do seu limite, eu sempre digo, do seu quadrado, que é a agricultura familiar. Você falou algumas vezes em sucessão familiar e que bom que a diretoria do sindicato traz essa galera para a sua comissão, para a sua chapa. Com certeza. Falando um pouquinho nisso, eu sei que não dá para citar todo mundo, mas cita os principais nomes da chapa. Inclusive, eles estão em todas as instâncias, como titulares. Nós temos o Samuel da Costa, hoje, dentro da diretoria. Temos o Douglas Lamp, na diretoria efetiva, falando dos jovens, né? Temos a Vanessa Drebes, que, inclusive, semana passada já participou de um curso de formação sindical. É a nossa primeira jovem que foi para um curso do Enfoque a nível nacional em Nova Petrópolis e tem mais 2 módulos pela frente. Então, começar a apostar nessa gente para eles conhecer a história da organização sindical. Inclusive a FETAG vai comemorar 60 anos ano que vem. E a Vanessa então está como titular do Conselho Fiscal. Temos o Rodrigo Horn, que é lá da linha Gamela, que é na parte de suplente do Conselho. E temos ainda o Diogo Scherer, que é lá da Berlim, Westfália, que também está dentro da diretoria, mas hoje como suplente. Então, temos 3 titulares jovens, até 32 anos, mas temos lá uma galera de 32 a 42, por aí, que também considero muito jovem ainda, que também estão dentro. E uns 3 aposentados, que também falam um pouco pela experiência, né? Que também é importante eles considerar. Então, vamos apostar, Bruna e ouvintes, muito na juventude. E o que eles precisam, o que eles querem dentro do seu sindicato. E aí eu já posso dizer que nós estamos apostando muito na questão da qualificação. Já estamos com em torno de 30 cursos marcados para ano que vem, nas mais diversas áreas. E, enfim, nós somos convenados com o Senar para isso, né? Formação sindical, entender a história e para depois poder praticar e fazer. Então isso é muito importante. A Vanessa veio bastante inspirada e entusiasmada de volta do primeiro módulo, que ela ficou 3 dias em Nova Petrópolis fazendo isso já, logo depois eleita, e nem assumiu ainda, só vai assumir ano que vem junto com os demais. Então, é uma aposta, inclusive também paritário, 8 mulheres, 8 homens, né? Isso é um exemplo que o Sindicato de Teutônia Westfália tem, né, de sempre ter o mesmo número de homens e mulheres, né, que achamos que é de direito, né, e também hoje então cumprir, né, criteriosamente a questão de cotas dos nossos jovens. E falando em negócios, qual é a perspectiva para o ano que vem? Bem, em negócios, você falando da agricultura, também da parte comercial, nós assim apostamos muito sempre no negócio da produção de alimentos, né? Que nós achamos que
a população mundial e brasileira aumentando cada vez mais, e o IBGE vai nos dizer se nós ainda somos 14,5% no interior ou se nós já caímos. Então nós apostamos muito na produção de alimentos, sabemos que esse ano tivemos altos custos, estamos no momento tendo problema na crise dos preços do leite, né? A questão da integração até com certos acontecimentos, como a Copa do Mundo, incrementou a produção de frango lá para fora. E nós apostamos muito. Claro que ontem à noite nós debatíamos, nós precisamos de um órgão regulador de grãos, que a Conab fazia, quando o preço sobe muito, porque aqui na nossa região, eu sempre digo, os governos têm que ter um olhar diferenciado. Aqui na nossa região a gente transforma grão em carne, leite e ovos, né? Isso tem que ser visto de uma maneira que isso se viabiliza. Então eu acredito muito na produção de alimentos, não porque a gente está representando essa classe, mas porque, como meu pai dizia, saco vazio não para em pé. Então nós precisamos produzir comida para mais de 85%, né, porque indiferente de que classe trabalhadora são, para se alimentar e se alimentar bem. E o nosso sonho como sindicato é também que esse alimento todo que nós sabemos produzir, que ele consiga ir na mesa e no prato de todos os consumidores, e que alguns não consigam acesso a esse alimento. Então, a nível de negócios para o setor agro, ou seja, agricultura familiar, nós apostamos que sempre vai ter oportunidades, que sempre vai ter alternativas. Estamos trabalhando também muito nisso, quem hoje está fora da integração ou da questão do leite, porque o leite se concentrou muito em menos propriedades e mais produção, né? O que nós podemos propor para essas pessoas que estão fora da integração e fora da produção em escala. Então nós temos hoje o consumidor final que cada vez mais quer o nosso produto, o produto da colônia, né? Nós temos hoje também as alternativas de produção em estufa, né? Hortaliças, frutas, e eu acredito as agroindústrias, né? Mostrando cada vez mais sabor e mais qualidade em seus produtos. Então nós temos muita alternativa, e eu vejo assim até a perspectiva de pessoas que hoje estão empregadas voltar de novo para o nosso meio e fazer lá algum negócio acontecer. Então eu vejo assim com bons olhos a nossa agricultura. Ela precisa apenas de incentivos, subsídios, né, alguns recursos com viabilidade, juros subsidiados, programas de comercialização, que vontade de trabalhar o nosso povo tem suficiente. Liane, já que a gente está falando no ano que vem, eu aproveito o momento para me despedir de ti, mas eu quero saber já um pouquinho sobre os 40 anos do STR. Vai rolar uma festa? Lá em janeiro a gente volta a falar sobre isso. Tudo já tem que ser feito e organizado esse ano, em dezembro, porque a festa dos 40 já é no dia 8 de janeiro. Terminou a comemoração da entrada do novo ano, já tem no outro final de semana, dia 8, num domingo, a comemoração, a confraternização dos 40 anos do sindicato e a nossa posse simbólica. Então, já que nós falamos da juventude e na realidade são 7 pessoas novas que entrarão na diretoria e 9 então que ficaram, né? Nós vamos ter nesse dia então, dia 8 de janeiro, no minicampo aqui no bairro Languiru, né, a nossa comemoração dos 40 anos, com uma assembleia de prestação de contas em pleno domingo. Vamos trabalhar, né, e vamos prestar as contas de 2022, né, via uma assembleia de prestação de contas. E, claro, muita confraternização, né? O churrasco, os cartões, né? O associado consegue adquirir a R$20. Então, nós, esse ano, o brinde do final de ano é o subsídio, ou seja, o sindicato vai arcar com o restante, dá para dizer, mais que a metade do almoço, R$20, e a gente sabe do buffet que o minicampo serve, um bom churrasco, e claro, e a tarde comemoração, a cargo dos signos, né, que vão então animar
esse bailão para nós, né, no dia 8. Com 40 graus ou 30 graus, vamos estar se animando lá no dia 8 de janeiro, lá no minicampo. Então, essa será a comemoração, inclusive com a presença da FETAG e algumas autoridades convidadas, e relembrar um pouco. Estamos, inclusive, quem puder nos acompanhar pelas redes sociais, né, pela página do sindicato, publicando 40 fatos, 40 anos. Né? Então, já estamos no 20º e não sei, 5º fato, então, até o dia 8 nós chegaremos no 40º fato, então, que foi importante nessa luta dos 40 anos. E só resta agradecer àqueles que fundaram, temos alguns fundadores ainda no nosso meio, né, que lá no dia 8 fundaram o nosso sindicato em 1983. E o convite está estendido, então, a todos, inclusive quem não é associado, pode também participar, reservar o seu almoço ou participar com nós lá no dia. Data reservada. Liane, muito obrigada pelo bate-papo nessa manhã. Até breve. Eu que agradeço sempre a oportunidade que vocês nos dão como STR.